Olá, hoje a gente vai fazer uma análise de umas ferramentas constitucionais super importantes aqui no Brasil, né? Os chamados remédios constitucionais. Isso. E também dá uma olhada em algumas regras gerais sobre direitos fundamentais, né? Inclusive com uma novidade recente. Exato. A ideia é entender assim, o que são, quem pode usar, como funcionam, com base no material que a gente tem aqui. Vamos lá então desempacotar isso? Bora. Começando pelo mandado de segurança coletivo. A Constituição traz ele lá no artigo 5º, inciso LCX, para proteger direitos de um grupo. Mas assim, na prática, quem é que pode entrar com essa ação? Então, a ideia é essa defesa coletiva mesmo. Os legitimados, eles são bem específicos, tá? Partido político, Certo? mas tem que ter representação no Congresso Nacional, né? Para defender ou o interesse dos integrantes ou a própria finalidade do partido. E também, olha só, organização sindical, entidade de classe ou associação. Para essas últimas, tem um detalhezinho. Precisam estar legalmente constituídas e funcionando há pelo menos um ano. Um ano, certo. Isso. Elas agem em nome dos associados, dos membros, sabe? Defendendo direitos que sejam claros, líquidos e certos e que tenham a ver com as finalidades da entidade. E precisam de autorização de cada pessoa do grupo? Aí que tá o interessante. A Lei 12.016 de 2009, ela deixa claro que não precisa de autorização especial de cada um. Isso, assim, facilita muito, né? Agiliza a proteção quando é um grupo todo que está sendo afetado. Mas essa exigência de um ano de funcionamento para as associações, será que isso não acaba sendo um obstáculo? Tipo, para grupos que se formaram justamente por causa de um problema recente e precisam agir rápido? É um ponto válido, sim. Existe esse debate. A lei tenta buscar um equilíbrio, talvez para garantir uma certa estabilidade, uma representatividade da entidade, né? Mas você tem razão, pode ser um dificultador inicial para grupos novos em situações urgentes. Faz sentido. Agora, pensando em outra situação. E quando o direito está lá na Constituição, bonitinho, mas falta a lei para fazer ele valer na prática? Aí que entra outra figura. É o mandado de injunção, artigo 5º, inciso LXIRE. Esse parece ser uma resposta direta quando o poder público fica parado, né? Tipo, se um direito não pode ser exercido porque falta a norma, o que acontece se alguém entra com essa ação? Exatamente. Ele serve para isso, para combater essa omissão que impede o exercício de direitos. A Lei 13.300, de 2016, detalha bem. Cabe quando a falta de norma regulamentadora, seja total ou parcial, inviabiliza direitos e liberdades constitucionais ou aquelas prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. E qual o efeito da decisão do juiz nesse caso? Ele cria a lei? Então, a teoria que a lei e o STF adotam é a concretista intermediária. O judiciário, ele reconhece a mora do órgão responsável e estabelece um prazo razoável para a norma ser editada. Então primeiro dá um prazo. Isso. Se o prazo estourar e nada acontecer, aí sim o judiciário pode tomar medidas para concretizar o direito naquele caso específico que foi levado a ele. Mostra bem essa tensão, né, entre o judiciário agindo e a competência do legislativo ou executivo para criar as normas. Entendi a dinâmica. É uma forma de pressionar, mas respeitando a separação dos poderes inicialmente. Agora vamos para uma que sempre gera muita curiosidade. A ação popular, aquela que permite ao cidadão comum ir lá e contestar atos que prejudicam todo mundo. Quem exatamente a Constituição considera cidadão para poder usar essa ferramenta? Boa pergunta. Cidadão, nesse contexto específico, é o brasileiro que está, assim, com os direitos políticos em dia, ou seja, pode votar e ser votado. Tá. E tem uma curiosidade. Portugueses que moram aqui permanentemente também podem, mas só se houver um acordo de reciprocidade com Portugal para isso. Interessante. E o que pode ser contestado com essa ação? O alvo é bem definido, olha só. Anular atos que causem dano ao patrimônio público, à moralidade administrativa, um tema super em voga, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. E quem pode ser processado? Só o órgão público que fez o ato? Não. A rede é bem ampla. A Lei da Ação Popular, a 4.717 de 65, diz que podem ser réus as pessoas públicas, claro, as autoridades envolvidas, mas também entidades privadas, funcionários e até quem se beneficiou diretamente do ato considerado lesivo. É uma legitimidade passiva bem grande. Nossa, então a responsabilidade pode respingar em muita gente. E para o cidadão que decide entrar com a ação? Tem custo? Fica caro? Em regra, não.
O cidadão fica isento das custas judiciais e também não paga os honorários da outra parte se perder a ação. A única exceção é se ficar comprovado que ele agiu de má fé, sabe? Com a intenção clara de prejudicar. Ah, bom saber. E onde corre o processo? Geralmente começa na primeira instância da justiça. É, de fato, um instrumento muito forte de controle social na mão do cidadão. Realmente cogueroso. Agora, saindo um pouquinho dos remédios em si, indo para os direitos fundamentais de forma mais geral. A gente sabe que aquela lista do artigo 5º não é fechada, né? O parágrafo 2º diz que existem outros direitos por aí. E teve uma adição recente bem importante, falando de tempos modernos, não é? Sim, muito importante mesmo. Foi a Emenda Constitucional 115 de 2022. Ela incluiu de forma expressa o direito à proteção dos dados pessoais como um direito fundamental, inclusive nos meios digitais, claro. Tá lá no artigo 5º, inciso LXXI. Proteção de dados como direito fundamental. Isso é enorme. Com certeza. Mostra a Constituição tentando se adaptar, né, aos novos desafios da tecnologia, da informação. E ainda nesse tema de direitos fundamentais, vale a pena lembrar rapidinho como o Brasil encara os tratados internacionais de direitos humanos. Verdade, tem aquela questão da hierarquia, né? Exato. Se um tratado de direitos humanos for aprovado no Congresso com um quórum especial, aquele mesmo de emenda constitucional, 3/5 dos votos, em 2 turnos nas 2 casas, Câmara e Senado, ele entra no nosso ordenamento com status de emenda constitucional. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º. E se ele for aprovado, mas sem essa votação toda especial, ele vira uma lei comum? Não exatamente. Aí entra a interpretação do Supremo Tribunal Federal. O STF disse que, mesmo sem o quórum especial, esses tratados de direitos humanos têm um status supralegal. Supralegal. O que significa isso? Significa que eles estão acima das leis comuns, das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Ficam ali num degrau intermediário. Agora, se o tratado internacional não for sobre direitos humanos, aí sim, a regra geral é que ele entra com força de lei ordinária mesmo. Entendi. Então tem uma valorização especial para os tratados de direitos humanos. Faz sentido essa hierarquia. Bom, então repassando o que a gente conversou, mandado de segurança coletivo para proteger grupos, mandado de injunção para quando falta lei, ação popular para o cidadão fiscalizar. E vimos também que os direitos fundamentais não são estáticos, né? Se expandem, como no caso da proteção de dados. E que os tratados de direitos humanos recebem um tratamento diferenciado. São mecanismos vitais para a nossa democracia, parece? Sem dúvida alguma, são ferramentas essenciais para que os direitos que estão na Constituição não fiquem só no papel, né? Para que tenham efetividade. E isso tudo acho que nos deixa com uma reflexão final, né? Qual seria? Por com esses instrumentos todos à disposição e com novos direitos sendo reconhecidos, como esse da proteção de dados que a gente falou, qual é o nosso papel? Digo, cidadãos, associações, o próprio poder público, na vigilância e na garantia de que esses direitos sejam realmente efetivos no dia a dia. Como é que a gente transforma essa garantia que está na lei em prática real, constante? Fica essa questão, né? Sobre a participação ativa que é necessária para dar vida a essas proteções todas.